Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast Poder da Integração. Agora com os nossos amigos aqui da Ecovita, Valéria Souza, especialista na área de planejamento de obras, Lucas Macedo, gestão financeira, medições e contratos das obras. Obrigado pelo tempo de vocês. Sei que sexta-feira, normalmente na obra, a gente pensa que vai ser tranquilo, mas tem aquela correria, então vamos aqui também fazer com que seja um tempo bastante produtivo. Eu queria começar aqui, primeiro, abrir para vocês, falar um pouquinho da Ecovita, para os nossos ouvintes aqui poderem saber como é que é a empresa, o que ela faz e assim por diante. Bom dia, tudo bem, Oswaldo? Bom dia aí. Muito obrigado aí, receber a Ecovita também. A Ecovita aí sempre está de portas abertas também para o pessoal da Eversi para fazer esse bate-papo, né? Como o Oswaldo falou, eu sou o Lucas aí, trabalho aqui na Ecovita há 11 anos, né? A Ecovita já existe aí há 14 anos no mercado de construção, né, civil. Já temos aí mais de 15 mil unidades entregues, tá? De empreendimentos da Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, de padrão mais econômico assim, né? E estamos aí em 50 cidades do estado de São Paulo, agora a gente está indo para obras em Cuiabá também, então já estamos expandindo um pouquinho mais o nosso território aí de execução de unidades, né? Já entregamos mais de 100 empreendimentos, no todo aí desses 14 anos de Ecovita. Temos os certificados aí de ISO 9001, PBQPH, o nível de certificação da Caixa, que é o NDT, né, que é um nível aí que a gente sempre engrandece, né, porque é muito difícil de tirar esses certificados, né? A gente tem que ter um processo bem estipulado aí, bem formatado para todos os certificados, né? Então, a Ecovita é isso daí. Estamos hoje, atualmente, com 22 empreendimentos em andamento, né? Uma quantidade aí de empreendimentos simultâneos grande no decorrer da obra. Muito legal. A gente acompanha, está aí há mais de 4 anos com vocês, né? Podendo acompanhar essa linha de crescimento constante. Muito legal, muito bom mesmo. Eu queria agora que vocês comentassem um pouquinho qual era o momento da Ecovita naquela situação, quando a gente começou a implantação da Eversi, né? O que a empresa estava pleiteando, vislumbrando, qual que era a visão dos diretores, enfim, e a implantação em si. Vamos lá? Bom, a Ecovita, como você falou, né, ela cresceu muito rápido, né? E acho que qualquer empresa que cresce, a gente não precisa sempre atualizar os processos, né? Software, para otimizar o tempo, né? Então, a gente já tinha aí um ramo da habitação de casas um pouquinho melhor, então a gente já foi implementando esse sistema nessas unidades de casa, né? Que a gente já tinha um processo um pouco mais definido, a gente já tinha essa estrutura um pouco mais definidas, né? E também agora a gente assumiu, né, esses 4 anos que a gente está com a Eversi, todos os nossos empreendimentos têm a Eversi no canteiro de obras, né? E temos também agora o nosso principal obra aí de prédio, que são 32 torres de 2.331 unidades, que foi uma implementação aí que uma das últimas que a gente fez de prédio, né? Então, hoje a gente está implantando a Eversi em todas as nossas obras, né? Exato. Bom dia, Oswaldo. Como você falou, Bom dia. Valéria. Eu estou nessa empreitada aí com a Eversi desde quando eu era estagiária, né? Acho que foi a primeira missão que eu tive aí, né, dentro da Ecovita. Olha, a gente precisa colocar um sistema que a empresa está crescendo, não está dando para controlar por planilha de Excel. Chegou num impasse ali que não estava dando mais para controlar. Estava até indo, dava para gerar medição? Dava. Mas a gente sempre ficava com a pulga atrás da olheira, no sentido, será que eu não já paguei isso? Porque no final da obra aparece tanta coisa assim do além para pagar, né? Então, gerando esses questionamentos, né? Então, daí eu fui atrás de sistema, a gente foi um processo aí de uns 6 meses, a gente procurando sistema. Antes de contratar a Eversi, a gente chegou a contratar um outro sistema, testamos em campo em uma obra, implantamos em uma obra. Só que, infelizmente, o que a Ecovita buscava era algo completo.
não era algo bom só para a qualidade, ou bom só para o setor de projetos, ou bom só para o setor da obra. Era algo que atendesse a todos, de forma que todos saíssem satisfeitos dentro do processo, né? Então, a gente cancelou o primeiro contrato e voltamos o papo com o pessoal da Eversi, graças a Deus deu certo. E desde a implantação, né, lá na obra de Pirassununga, há 4 anos atrás, a gente está nessa melhoria. A Ecovita, quando a gente decidiu virar essa chave e colocar um sistema, a gente nem tinha FIS. A nossa FIS era, tá pronto, tá bom. Era algo assim, não tinha especificação, o prumo tem que estar com tantos... Tem que estar as especificações de prumo, não tinha essas coisas, né? Então, meio que o Eversi, a implantação do Eversi forçou a Ecovita a melhorar dentro de todos os processos, né? Então, a gente estabeleceu todas as FIIs, a gente bateu o martelo na tabela de mão de obra certinho, organizou toda a parte de pagamento, né? Então, foi um processo não só de implantação do Eversi, mas foi um processo de crescimento da Ecovita e de melhoria da empresa, entendeu? Com questão de processos, né? E já pegando gancho para a parte de uma pergunta que você sempre me fala, que eu sou a gestora, né, do projeto, né? E você falou assim, olha, nossa, você ajudou muito na implantação, né? E eu, não é porque eu sou esse papel, mas é que eu vejo a importância de ter uma pessoa líder nessa implantação. No sentido de que eu não vou olhar só para o meu setor de planejamento, eu preciso olhar para a qualidade, eu preciso olhar para o setor do Lucas, para a parte de medição, eu preciso olhar para a obra, para o controle como um todo. Porque às vezes fica bom para o Lucas, a parte de medição, lindo, mas dá trabalho para a obra. Às vezes fica bom o pessoal da qualidade, mas dá trabalho para a gente de planejamento, não ajuda a gente. Então, essa questão, não, gente, vamos sentar, vamos entender onde são as dores e onde a gente precisa melhorar, né? Então, eu, como gerente do projeto, eu sempre tive essa responsabilidade de puxar a orelha, não, Lucas. Eu sei que para você quer assim, mas não dá. Tem que ter um equilíbrio com tem que ter um equilíbrio, né? Porque a gente tem que pensar na empresa, né? Cada setor, acho que aí tem a sua responsabilidade também de abrir mão de certas coisas, né? Então, isso daqui vai ser muito bom para mim, porém vai ser muito ruim para outro setor, né? Outra pessoa. Então, às vezes, esse equilíbrio aí a gente tem que ir balanceando para implementar da melhor forma possível, né? Porque senão, para um fica muito bom, eu vou falar muito bem da Eversi e a outra pessoa vai falar muito mal e vai falar que o sistema é muito ruim porque para ele não atendeu as expectativas, né? Então, não respeitou a característica, né? Exato. E daí, eu nesse papel, eu tanto atuo no escritório, mas eu também sou muito frequente nas obras, né? Então, eu sempre gosto de sentar do lado do estagiário ou do engenheiro e entender como você está fazendo. Deixa eu ver. Acho muito engraçado. Teve várias vezes na obra que eu chegava e o engenheiro cobrava o estagiário, me manda aquela planilha. Que planilha? Tá perguntando nessa planilha. Quando eu pegava, era uma planilha de uma forma diferente do relatório de não conformidade. Não, peraí, ó. Deixa eu te mostrar que tem esse relatório aqui da Eversi que traz exatamente isso aqui que você está mandando o estagiário perder tempo fazendo, né? Então, tipo, eu atuando em obra e atuando no escritório, eu consigo ajudar essas duas partes e a gente vai evoluindo dentro do processo como um todo, né? Com certeza. Eu acho que tem essa pessoa aí, cabeça no processo. A gente percebe em outros clientes, outros processos de implantação, que o cliente que não tem essa estrutura não é nem de um processo complexo, mas sim ter a pessoa que assuma o papel, estar à frente, coordenando, faz muita diferença. Quando não tem, a gente percebe o tempo, ele acaba se alongando da implantação, né? E acaba gerando esse tipo de situação que fica mais oneroso, né? Porque você não tem alguém focado ali em fazer as duas pontas, né? No caso, o canteiro está alinhado e o processo fluindo com o pessoal do headquarter, né? Porque no final, eles é que vão receber as medições, eles que vão ver os contratos atualizados, né? Então, precisa ter essa sinergia que vocês falaram, sim, tem que ter um alinhamento. E aproveitando e falando dessa questão do alinhamento, uma coisa também que surge para nós, que aparece com muita naturalidade, Valéria, é a questão do engajamento das equipes, né?
as pessoas elas apontam com frequência, com uma regularidade muito interessante. O engenheiro tem essa situação também, mas como é que vocês conseguiram fazer com que essa cultura, entre aspas, Ecovita Eversi se dissemine pelas 50 cidades, né? Porque você não está num bairro só, né? Como é que funciona isso? Só falando aí, pegando também esse trecho que você falou, né? É tanto obra como escritório, né? A gente também tem que mostrar para o pessoal do escritório qual que vai ser a melhoria do processo de implementação de um sistema, né? Então, a gente tem que... toda implementação é um pouco meio complicada, né? Porque o pessoal está acostumado a fazer de uma certa forma, mas a gente tem que mostrar sempre o lado bom e o prático do resultado, né? O que vai... da parte do escritório aqui, a parte da administração, o que isso vai me facilitar, o que vai me deixar mais claro, vai me ocupar, que é hoje que a gente sempre fala, né? Otimização de tempo, né? O que vai me otimizar o tempo meu para tirar um relatório, para acompanhar uma obra. Então, isso daí, da parte... eu não preciso, às vezes, ficar... uma obra que eu tinha que ir toda semana ir dar para a obra, a cada 2 dias, com uma frequência mais constante lá na obra. Hoje a gente já consegue mostrar para eles, assim, a sua obra está aqui, numa tela de computador, não precisa se deslocar. Hoje, como a gente está em obra em Cuiabá agora também, que é fora daqui do estado de São Paulo, pegar avião, translado, fazer todo esse processo de ir até a obra, sendo que tudo isso daí a gente tem também no sistema. Então, a parte de administração é mais esse sentido. Aí da obra tem, né, uma... da obra, no começo a gente teve resistência. Era engraçado, quando a gente estava procurando um sistema, todo mundo falava, não, a dificuldade vai ser o mestre, vai ser o encarregado, vai ser o estagiário. Pelo contrário, a dificuldade maior nossa foi com os engenheiros mesmos, justamente porque, não, mas eu sempre fiz desse jeito. Por que agora vai mudar? Entendeu? Mas por que precisa de tanta coisa assim, entendeu? Demorou um tempo para eles entenderem que aquilo ia dar retorno. Que agora, que você fazer o processo, que eu sempre falo que é uma formiguinha, né? Você vai fazer e vai conhecer. Não é que nem na planilha de a medição, que você chegava uma semana antes de fechar a medição e sentava a bunda e ficava uma semana fazendo a medição na planilha, né? Uma semana, ou 4 dias, 3 dias. Não, é ver se você vai construindo essa medição com o tempo e chega no dia da medição e 1 hora, meio período ali no pico da obra, você fecha sua medição. Mas por quê? Porque você constrói ele com o tempo. Então, levou meses, acho que aí, vamos dizer, o primeiro ano aí, para os engenheiros entenderem esse processo. A partir do momento que os engenheiros entenderam isso, aí começou a funcionar a questão dos apontamentos, porque daí começou a virar uma cobrança diária. Não a cobrança minha do escritório cobrando o estagiário do apontamento, mas a cobrança do próprio engenheiro dele, falando, olha, passei lá, o reboco da quadrada está pronto. Aqui na Eversi, acabei de abrir, não está, por quê? E daí começou a virar essa questão, essa cobrança interna, tanto para a parte de apontamento de evolução física, né, quanto para a parte de apontamento da qualidade também. Porque daí a engenharia começou a fazer as aprovações diárias, ele começou, não, mas por que aquele serviço está só tendo não conformidade? Peraí, já chama o empreiteiro, olha, tá vendo? Todos os seus rebocos tá com problema, tá fazendo alguma coisa, olha lá a sua equipe, cobrou. Então começou a virar rotina. No momento em que virou rotina deles, que eles entenderam que o processo é uma rotina, aí começou a virar natural, aí começou a fluir. Hoje a gente não precisa cobrar eles de apontamento. No começo, até os diretores, né, falaram assim, eu quero os apontamentos em 48 horas dentro da Eversi. Hoje eu tenho obra que os apontamentos estão em 24 horas. Você passa lá de manhã, o serviço está pronto, à tarde já está na Eversi. Já está fluindo de forma natural, porque todos já entenderam que precisa faz ser parte do processo. Que faz parte do processo. Fazendo assim... E facilitador de um processo. Exato, né? Que é o facilitador de processo, acho que para todo mundo, né? Assim, então, tanto lá na obra quanto no escritório, o que a gente sempre busca é facilitar os processos, né? Sempre visando estar apontando qualidade, com a melhoria de qualidade, nunca deixando cair essa parte de qualidade que a Ecovita sempre preza que os produtos da Ecovita tenham qualidade.
Então, isso a gente nunca pode... vou implementar um sistema, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais produtivo, mas a qualidade vai cair. Então, não serve para a Ecovita, né? Então, a Ecovita sempre preza nessa parte da qualidade de execução de obras. Atualizando isso, aí a gente consegue fazer esse processo de qualidade, diminuição de tempo. Então, a gente tem toda uma melhoria. E sem falar que outra coisa também que ajuda bastante a gente nessa questão dos apontamentos diários, dos apontamentos assertivos, né? A gente também está nos apontamentos certos. Tanto a parte do aplicativo em si, ele é dinâmico, ele é bem simples de utilizar, mas para a gente manter um padrão e todo mundo fazer os apontamentos da forma correta, da forma que a Ecovita pede, a gente fez videoaula, eu gravei videoaulas, então a gente tem todo o treinamento da parte do aplicativo em videoaula, já explicando certinho, dando exemplo, utilizando os nossos serviços, nossos processos, né? Então, o estagiário entrou na obra, auxiliar, analista, engenheiro, parte do aplicativo, está lá disponível na nossa sessão de treinamento com videoaulas. Com a parte da web, aí, quando entra um gestor, um analista, que daí vai gerenciar lidar com gerenciar o Eversea, né? Que aí a gente traz aqui para o escritório, isso aí já virou um processo nosso que pensando em todos os setores, não só em todos os âmbitos, não só na parte do Eversea, mas a gente traz essa equipe para o escritório, ficou uma semana aqui com a gente, passando por todos os treinamentos, inclusive os treinamentos da Eversea, da parte aí de gestão, de como fazer as aprovações, de emissão de relatório. Daí a gente já fala para ele a sua rotina. Isso aqui é diário. Isso aqui você vai escolher um dia da semana que você tem que fazer. Senão, para ele se organizar na rotina e aquilo já virar a rotina dele, né? Então, isso ajudou muito bastante. Interessante. Isso ajudou bastante a gente a conseguir ter em todos os canteiros, manter o mesmo padrão, né? E eu ainda mantenho com todas as obras separadas um grupo no WhatsApp, e daí sempre que eles têm dúvida, ele fala, manda lá no grupo que eu tiro a dúvida, entendeu? E se tem algo que é genérico, daí eu sempre pego aquilo e já explico para todos os grupos. Gente, surgiram bastante dúvida referente a isso, aí eu já mando para todos, entendeu? Então a gente acaba se conversando bastante para conseguir manter esse padrão de apontamento. Muito legal. Tem um processo de comunicação bastante maduro, né? E Sim. Agora vocês estão colhendo, né? Como você falou, no início não tinha nem FVS, FIS, hoje já tem aí uma série de referências, né? Muito interessante. Uma outra questão que a gente também vê com um ponto bastante importante é a questão das integrações. Você falou que não estava procurando um produto só para uma determinada disciplina, né? Para qualidade, ou planejamento, ou coisa desse tipo, né? E aí nós partimos para essa questão da medição. E aí, eu queria entender com você, Lucas, você está lá recebendo as medições, né, dos processos da obra, e a gente sabe que as margens são cada vez mais estreitas, né? Estão mais restritas. Vocês trabalham com um produto que a Caixa libera lá um valor e não tem muita negociação. Aliás, eu acho que não tem nenhuma negociação, né? Não tem zero. Vocês têm que se adequar e fazer os seus custos ficarem dentro das coisas que são aceitáveis, os valores aceitáveis, né? O que contribui a plataforma, tanto nessa questão de custos, né, como na questão do processo da medição chegar, que a Valéria falou assim, a medição vai sendo feita ao longo dos dias, né, e no dia 25, ou no dia tal da medição, vai ser mais um dia para que você possa receber essas informações. Como é que é isso? Gerou um valor para vocês, em termos de custos e processo? Exato. Covita aí, acho que a margem, igual você falou, a gente não tem muita margem para erros, né? A gente tem uma margem muito pequena nesse ramo, né? Mas a parte do Eversea, ele nos auxilia bastante no critério de... A gente tem um relatório lá de não conformidades, de acompanhamento de obra, de cronograma de execução dos serviços. Então, a Eversea, a gente consegue... está tendo muita não conformidade de determinadas atividades lá. Opa, por que é isso? Será que é o meu empreiteiro que está fazendo de forma errada? Estou tendo muito retrabalho com aquele empreiteiro? Ou não? É um processo, alguma parte de projetos que eu preciso dar uma melhorada no meu projeto para facilitar ou para melhorar algum produto interno ali. Então, esse relatório, essa informação aí que a gente chama aí diária ali, eu consigo já fazer essas validações, fazer essas verificações para que até mesmo no andar da obra mesmo não ocorra mais ou até uma atualização de projeto, uma alteração de um empreiteiro que não está indo bem, a gente consegue fazer
esse acompanhamento ali diário, né, da execução dos serviços, para não ter retrabalho, para não ter problema de futuro de assistência técnica. Então, a gente sempre visa essa melhoria aí dos processos, né? Então, é igual a Valéria falou, a gente força muito o pessoal de apontar. Toda a casa está dando um furinho ali na parede, mas é sempre no mesmo lugar. Às vezes o pessoal da obra acha que é só um furinho, mas às vezes, se todo mundo apontar isso daí, poxa, está tendo um furinho ali naquele mesmo lugar. O que eu vou melhorar para não ter mais esse problema lá na minha, esse furinho, esse problema na minha obra? Então, essa melhoria que nos auxilia, obviamente, no nosso custo de obra, né? Então, hoje, se eu diminuir um bloco por casa, em 15 mil unidades entregas pela Ecovita, então, assim, é uma diferença que, quando você olha uma unidade só, não parece muito, mas se você reduzir isso de maneira que a Ecovita trabalha aí com muitos empreendimentos, isso daí se torna um ganho já de melhoria e vai aumentando a nossa margem, né? E para a Ecovita, que é uma empresa onde todas as obras são muito espalhadas, o custo para a gente de manutenção é muito alto. Imagina você sair daqui para uma obra lá no interior de São Paulo, mais para dentro do interior de São Paulo, 400 km, 300 km, é um custo que você tem, uma despesa de carro, da diária do pedreiro, enfim. Exato. Então, para a Ecovita, a gente evitar a assistência técnica é um ganho muito grande para a gente. Né? E em termos de medição, em termos de tempo, que é o que também eu comentei, antes, a gente sempre consegue fazer com qualquer outro sistema, igual com o Excel, mas às vezes isso daí demora às vezes um pouquinho mais de tempo, demanda um pouco mais de atenção, às vezes preencheu lá no Excel, você está preenchendo, preenchi errado ali, e às vezes o pessoal que está analisando, o engenheiro, por ter aí, hoje a gente trabalha em torno de 200 medições mês, então assim, para ter um errinho ali é muito simples. Já com um software de medição, assim, se ele for apontando diariamente, todo esse escopo já está pré-estipulado no começo da obra. Então, ele já tem certinhas atividades que vão ser executadas, quanto que vai custar, o acompanhamento de contrato dessa obra já está pré-estipulado para quem que vai fazer, quantas casas, qual vai ser a frequência, quantas casas eles vão executar por dia. Então, a gente já tem todo esse escopo implantado no sistema. Ó, vai ser assim. Aí é só questão de rotina de acompanhamento. Ele está produzindo tantas casas dias, ele está tendo um relatório de não conformidade baixas, eu preciso trocar esse empreiteiro. Hoje, como a gente tem muitas unidades, às vezes o mesmo empreiteiro que está numa obra está na outra também, com equipes diferentes. Então, eu consigo analisar assim, a parte de medição. Às vezes o cara está me pedindo, às vezes, um adiantamento, alguma atividade de serviço que ele não acabou naquela obra, mas eu sei que na outra obra, o mesmo empreiteiro, ele está indo bem, está com serviços já feitos, já tem esse financeiro do empreiteiro. Então, em termos de gerenciamento de contrato, de valores, eu consigo fazer esses balanços, vendo se o empreiteiro está ou não. Eu tenho essa tranquilidade de, às vezes, o pessoal da obra falar assim, o empreiteiro aqui, ele fez X valor de medição. Pode liberar mais esse X aqui, porque ele está fazendo. Então, eu consigo analisar e tomar essas decisões mais claras, mais tranquilas, né? Com segurança, para... Não é assim, da cabeça do engenheiro ou da cabeça de alguém. Não, eu consigo ver isso do sistema. Como que está feito lá? Como que está apontado? Está com não conformidade? Durante essa questão de segurança, já aconteceu, por exemplo, casos de que tinha um engenheiro na obra, o empreiteiro fez vários serviços extras. A gente, quando o engenheiro manda essa lista de serviços extras, a gente sempre analisa, a gente sempre questiona qual o local. Não é 10 mil em diário. Não existe isso. Pelo menos para a Ecovita não existe isso. Não, mas o que ele fez? Aonde ele fez, né? Por que ele fez? Por que ele fez? A gente sempre questiona isso e lança no sistema certinho, foi nesse local, foi esse serviço. Aí, para dar um engraçado, que nesse mesmo caso, deu 4 meses disso, o engenheiro foi desligado, a gente substituiu o engenheiro,
Mas não deu 15 dias do novo engenheiro, o empreiteiro veio com a mesma listinha, mais outras coisinhas ali, e opa, eu não recebi isso daqui. Ai, mas com a gente não tem jeito. Não, ó, peraí, ó, essa medição aqui, você quer o extrato dessa medição que você recebeu mês tal, aqui, ó. Você recebeu, ó, nesse local, esse serviço aqui. Então, a gente consegue ter uma segurança maior, né? Talvez a gente não consiga hoje falar o quanto a gente economizou com o Eversi. Mas nesses pequenos momentos, assim, a gente consegue ver a importância do sistema para a Ecovita nessa questão de gestão. Tem um futuro aí, uma assistência técnica. A gente consegue ter todo o histórico, né? Eu tive abri um chamado na assistência técnica de um problema na cobertura. Aí eu consigo puxar esse histórico, ver quem que fez, se teve alguma não conformidade no decorrer da obra, se essa não conformidade foi solucionada de forma correta. Às vezes abriu uma não conformidade, mas não ajustaram. Então a gente consegue ter esse acompanhamento mais claro e mais tranquilo, né? Então isso daí, obviamente, no custo do meu empreendimento, ele vai viabilizando cada vez mais, né? A gente vai reduzindo cada vez mais o custo. Com certeza, é muito importante mesmo. E aí vocês comentaram, você comentou, Lucas, e aí vou passar para a Valéria, que em algum momento volta, né, o furinho que eu encontrei lá, tem que corrigir, tem a lição aprendida, né? O quanto que a gente ouve, né, e a gente aprende muito, né, gerenciamento de projeto, tem as lições aprendidas, o quanto que isso realmente acontece? Por exemplo, o empreiteiro, como é que ele reage hoje a essa gestão com o Eversi? Porque é o que você falou, né, Valéria? Ele não. Eu quero receber, mas não está pronto, cara. Como é que você vai querer receber? Como é que é isso? Gerou ruído? Também foi um pouco de resistência? Como é que trata com essa situação? Com os empreiteiros foi um pouco conturbado. Mas no sentido de que hoje a Ecovita, aqui no interior de São Paulo, praticamente trabalha com os mesmos empreiteiros, né? E os mesmos empreiteiros conseguem atender em várias obras da gente. Então, o que acontecia, né? A gente, somente no começo, o engenheiro pegou o ritmo mais rápido. Então, esse engenheiro já começava a cobrar, já retia pagamento, porque o serviço não estava pronto. O outro engenheiro ainda estava, não, deixa eu pagar assim mesmo, né? E a gente, mais que a gente fechava a balança aqui, falava, não, tem que pagar tudo certinho, mas sempre tinha um engenheiro que ainda chorava para pagar as coisas erradas e o outro não. Aí, para onde o empreiteiro queria ir? Para a obra que o engenheiro pagava de qualquer jeito, né? Então, a gente teve essa bagunça ali no começo, essa confusão com os empreiteiros, até aí só começou a melhorar na hora que a gente conseguiu igualar todas as obras, todos os gestores com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo nível, né? Com a mesma mentalidade, com o mesmo nível. Aí começou a fluir, né? Começou a fluir os empreiteiros no começo. A gente até bateu um pé aqui, a gente falou, não, a partir de hoje só pagamos serviços que estejam sem a conformidade e sejam prontos, né? Então, no começo foi um pouco complicado, claro que a gente não conseguiu bater o mês certinho, então a gente bateu o mês, beleza, mas eu tive que adiantar um dinheiro por fora para o empreiteiro, até a gente conseguir igualar. Aí, hoje, no interior, aqui nas nossas obras, graças a Deus, a gente consegue pagar tudo certinho para o empreiteiro, sem ele chorar, sem nada, porque eles já entenderam o processo da Ecovita. A mesma coisa com os relatórios de não conformidade, né? Porque a gente travava uma edição e falava, mas por quê? Você tirou tanto da minha edição? Aqui, ó, esse é o relatório, né? E a gente conseguia chegar num nível, principalmente quando a gente tinha empreiteiros que a gente já conhecia, que estava bastante tempo na obra, a gente conseguia chegar num nível de falar para ele, ó, tá vendo isso aqui? Todas essas não conformidades são naquela quadra. Sabe quem estava naquela quadra? Foi a equipe tal. Então, essa equipe aqui, ela não está produzindo quando ela deveria produzir para você. Na verdade, ela está te prejudicando, né? Exato. Então, a gente conseguiu chegar nesse nível de orientação para o empreiteiro, né? Então, daí ele conseguia mudar a equipe dele e foi uma evolução contínua, tanto nossa, passando essa instrução para ele, quanto para a equipe, né, de empreiteiros, tanto para a equipe de empreiteiros para ele evoluir. E agora, com a implantação do Lean, foi mais ainda, né? A Ecovita hoje, a gente está 1 ano e meio, mais ou menos, né? Há 1 ano e meio, a gente começou a implantar o Lean Construction dentro da empresa, a metodologia. Então, tivemos mais ganho ainda, né? O empreiteiro nosso que falou assim, eu tinha 30 pessoas na obra, hoje eu tenho
15, eu já tenho 20 pessoas. Às vezes a gente vai até reunião com os próprios empreiteiros mesmo, às vezes no escritório aqui, né? Então, assim, até para eles é uma melhoria, né? Porque eu tive caso de falar com os empreiteiros de que o encarregado dele lá na ponta estava, assim, enganando o empreiteiro, porque hoje a gente manda o e-mail de não conformidades até para o empreiteiro. Ele fala assim, ó, o relatório de não conformidade é esse daqui. Então, o próprio empreiteiro também consegue cobrar o encarregado dele lá da obra e falar assim, olha, por que está tendo muito isso daqui? Por que está até para pagamento dos funcionários dele, tudo? Então, a gente acaba também facilitando para os empreiteiros, né? Então, no começo foi até complicado de mostrar para eles, né? Eles acharam que era um problema, que a gente estava criando um problema para não pagar, né? Mas, na verdade, aí, quando foi entrando na rotina, às vezes eles até pedem, falam assim, ó, tem como você me tirar o relatório das não conformidades só para já ir dando uma pesquisada e vendo, cobrando a minha equipe? O próprio empreiteiro, igual a Valéria falou, ele já consegue falar assim, ó, essa equipe aqui não está me dando lucro, eu vou trocar essa equipe aqui, ou esse funcionário, porque eu estou tendo que vir fazendo retrabalho da equipe dele e da outra não estou fazendo nada. Então, assim, isso daí mostra que para o empreiteiro também foi benéfico, né? Então, assim, a gente tem esse trabalho de formiguinha, mas mostrando que é uma melhoria, que é um sistema que você consegue produzir mais, em menos tempo, num ritmo. Às vezes não preciso fazer 10 casas num dia e nenhuma na outra. Eu tenho que manter um ritmo, no linha. Eu preciso ter essa constância de execução de serviço. E o próprio empreiteiro viu que, às vezes, ele não precisa ter 10 funcionários na obra, mas 5 ele já vai fazer a demanda necessária no Lean Construction e levar esses outros funcionários para outra empresa, para outra obra deles ou para outro local. Então, a gente conseguiu mostrar isso daí para eles. É engraçado, né? Que quando eu vou fazer treinamento com os engenheiros novos que entram, eles sempre falam, mas aí eu estou fazendo o papel de gestor da empresa, do empreiteiro. Eu falei, não, peraí, é uma parceria. Você não quer que ele produza? Você não quer que ele tenha uma saúde financeira para ele conseguir seguir até o final da sua obra com você? Então, tipo, é um processo de parceria e que, graças a Deus, você não precisa fazer muita coisa. Está tudo dentro da Eversi. É só você passar para o empreiteiro. Essas são as conformidades. Esse é o seu contrato. Essa é a sua medição certinha com o que você recebeu. E, às vezes, a gente consegue fazer previsão. Olha, se você fizer tudo de acordo com o que está no cronograma, a sua próxima edição vai ser de X valor. O empreiteiro já não serve, se tudo isso vai. É só você seguir o cronograma, já vai estar tudo certinho. Então, a gente consegue... Não, a gente está fazendo o trabalho dele. A gente quer deixar todos os dois lados saudáveis e que todos os dois lados produzam da forma que a empresa precisa, né? Muito bom. E faz todo sentido, né, Valéria, que você falou, a saúde financeira do empreiteiro, ele, quando entende, e pelo jeito que o Lucas comenta, eles entenderam que eles acabaram ganhando uma ferramenta de gestão, né? Porque às vezes é o que você falou, ele vai lá, a equipe dele fica lá, mas ele está correndo atrás de outras coisas, né? E ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, o viés dele vem muito da equipe dele, né? Às vezes é difícil ele não ter a contraprova, né? Então, isso é interessante, né? Com certeza. Uma coisa que também me chama a atenção é a questão toda essa interface, né? Vocês conseguiram conectar todo mundo, né? Dentro da plataforma, né? É o cara que produz, é o cara que gerencia, que planeja, que paga. Quer dizer, isso deve estar trazendo aí realmente uma produtividade muito interessante para todo mundo, né? E voltando, né, para vocês que têm esses empreendimentos espalhados em outros estados e outras cidades, né, gera também aí um ganho considerável, né? Enfim, a gente está chegando no final aqui do nosso Poder da Integração. Eu queria agradecer muito para vocês. Eu acho que vai ser uma troca de experiência. Quem tiver a oportunidade de ouvir vai ver que realmente é um processo, né? Mas é uma jornada, né, Valéria? Como você falou, lá desde o início, e o Lucas também acompanhando. A gente tem que sempre falar que não é fácil, mas é um processo que agora dá frutos, né? Então, assim, é até mais gratificante ainda, né? Quando você consegue implementar um processo e obter um resultado tão bom, né? Com certeza. Que venham os próximos, né? Tá joia. Obrigado.
A Bom Ecovita final de dia para vocês. e vocês, muito obrigado pela parceria aí de E vocês. como sempre, a gente está de portas abertas tanto a receber, quem vocês quiserem apresentar o sistema, está de portas abertas, é uma troca, né? Sempre que a gente leva a gente lá na obra, é sempre uma troca muito legal de informações, então a gente está de portas abertas sempre que precisar, tá bom? Obrigado, Valéria. É muito importante mesmo. O setor precisa fazer mais disso, né? Conversar mais, é isso mesmo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.